Na sabatina do Jornal Nacional, Bolsonaro tinha algumas palavras escritas na mão dele. Não é a primeira vez que ele faz isso e não é a primeira vez que o Brasil discute por quais motivos ele faz isso. Falaremos sobre a mão do Bolsonaro. Doutora Ana, ele apareceu lá com uma cola na mão, mas talvez não seja bem isso, não seja só isso. Vamos dar uma olhada aqui na foto que trafegou aqui na internet. Você vê lá... Bom, pouco importa o que você vê lá. Tem o nome de um doleiro, países aí onde o comunismo está causando a fome, né? No Brasil tem 33 milhões de fome, deve ser o comunismo também. Pois é, sei. Uhum. Enfim, tá aí o Bolsonaro com as palavrinhas escritas na mão. Há quem diga aí que é uma ideia do Carluxo, filho dele responsável pelas redes sociais. O que a gente sabe é que isso não é inédito, já aconteceu antes e a gente já deveria ter aprendido a lidar com esse tipo de coisa. Vou lembrar aqui de uma outra ocasião. Olha lá, ó, o Bolsonaro levou para o único debate do qual ele participou em 2018, cola na mão, tá? E quando ele foi para o Jornal Nacional, na sabatina de 2018, ele também tinha uma cola na mão, tá? E é possível que, pensando na sabatina de 2022, ele já tivesse com a cola na mão em vista lá atrás. Por que eu estou dizendo isso? Bom, ouça aí uma declaração do Bolsonaro em abril desse ano. Abril. O bebê antecipa frete e o bebê preserva. A minha colinha, a última que eu fiz, me dei bem, né? Deus, pátria, família. Dentro daquele local onde tudo era vermelho, lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Aquela mulher não gostou muito do Deus, pátria, família. Teve até o Chico Xavier encarnou nela naquele dia ali, tá? Mas tudo bem. Cortesia do portal Uai, esse recorte aí. Pois bem, doutora Ana, em abril ele já estava falando ali sobre cola na mão, chegou agosto, foi no Jornal Nacional, tinha cola na mão e de fato foi manchete em tudo quanto é lugar. Ih, ficou pequenininho, doutora Ana, desculpa, tá aí o portal Terra, tá contigo? Vamos lá. Bolsonaro vai com cola na mão ao Jornal Nacional e vira meme nas redes sociais. Presidente candidato à reeleição escreveu o nome de países e de doleiro na mão para entrevista no Jornal Nacional. Em uma das mãos, Bolsonaro escreveu Nicarágua, Argentina, Colômbia, Dario Messer. O último nome refere-se a um doleiro condenado a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro na Lava Jato pelo Tribunal Regional Federal. Bem, então as informações do Portal Terra. Seguimos adiante aqui com a repercussão das palavras na mão do Bolsonaro e por que isso é importante. Ana, vamos ver aqui primeiro o que aconteceu aqui com a Anitta. Anitta no Twitter. Tá dando para ver aí, Ana? Pode narrar para a gente o que está acontecendo Isso. aí nesse print? A Anitta tweetou ali a foto, né, da infame e nojenta mão do Bolsonaro. E aí, ao que alguém responde ali, a Júlia responde: apaga, mulher, vai dar fama para esse infeliz logo agora para a eleição. Tudo bem, passam-se uns minutos e daí o que vem é isso aqui, ó. Tweet do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite, Anitta. Vi que você apagou o último post. Está tudo bem? Passam-se mais uns minutos. A Anitta substitui o tweet que ela tinha feito por esse aqui. Tweet da Anitta, traduzindo o que estava escrito porque estava meio ilegível. E aí é a mão do Bolsonaro e está escrito: mentir, roubar obra do Lula, defender corrupto no MEC, negar desmatamento. Boa, Anitta, mandou bem! Então, aí há quem tenha interpretado da seguinte forma: a Anitta fez tudo de propósito, colocou a foto real, esperou o cara indicar ou apontar para o perfil dela, né? E aí substituiu um post pelo outro, colocando ali uma mensagem de oposição a Bolsonaro. Essa é uma interpretação possível. A outra é: a Anitta agiu por descuido e acabou ajudando o Bolsonaro. Essa segunda interpretação é a do Toledo, Ana, do Foro de Teresina, falando aí com o UOL, olha lá. Para mim, o fato dele ter ido, não ter escorregado,
ter feito aquela gracinha com a mão lá, que a Anitta ajudou ele muito naquele trecho ao divulgar a cola, porque aquilo era o propósito dele, né? Eu acho que ele foi bem. Não foi, talvez, proporcionalmente o impacto que teve na campanha dele em 2018. A aparição dele no Jornal Nacional foi muito mais importante do que foi ontem, porque o Bolsonaro já é muito mais conhecido do que era em 2018. Em 2018, ele foi apresentado ao grande público na entrevista do Jornal Nacional. Mas isso não significa que a entrevista desse ano, dessa eleição, não tenha lá sua importância. O Toledo mesmo assume isso, porque ele trabalha dentro de um consenso, né? Tá todo mundo dizendo isso. Que mais importante que a entrevista é o recorte da entrevista que o Bolsonaro joga no zap do apoiador. Vamos ouvir o Toledo. Funciona na tática do Bolsonaro desde sempre. Em 2018 foi assim, né? Eles pegam os trechos em que o Bolsonaro vai bem, que eles falam algo que eles consideram que pode render votos para o Bolsonaro, e martelam isso é exaustão nos dias seguintes à entrevista. E assim que as coisas funcionam. É mais importante para a campanha do Bolsonaro a repercussão da entrevista que eles próprios forjam, em todos os sentidos da palavra, do que a entrevista em si. A entrevista em si, pela pontuação no Ibope Canter que a Cristina trouxe, ele fala para um público que ele tinha mais dificuldade para falar, que é o público CDE, que estava faltando na comunicação dele, porque as mídias sociais, a gente sabe que tem um limite, principalmente nessas faixas, né? Principalmente na DE. Então, para mim, o fato dele ter ido, não ter escorregado, ter feito aquela gracinha com a mão lá, que a Anitta ajudou ele muito naquele trecho ao divulgar a cola, porque aquilo era o propósito dele, né? Muito bem, fica pro Danilo cortar o finalzinho aí do Toledo que repetiu. Ana, consenso essa história aí, viu? Todo mundo tá comentando isso. Mais do que a entrevista, vale o corte dentro do grupo do Zap. Eu fico me perguntando, porque o corte vai trafegar entre as pessoas que já apoiam o Bolsonaro. Então, acho que mais fideliza voto do que conquista, Ana. Faz algum sentido dizer isso sobre o recorte tão valorizado aí pelo pessoal? É difícil, porque tem muita coisa nessa área, assim, que às vezes é impressão também, e a gente também está jogando um pouco no escuro, né, com as táticas de comunicação bolsonaristas. Claro, tem estudo, tem gente se dedicando a estudar isso, mas tem muita coisa que a gente está vendo acontecer agora, né? Então, é difícil você cravar e dizer assim, olha, né, isso funciona para aquilo, isso funciona para aquilo outro. De fato, a julgar, né, aí é uma interpretação, veja, né, não vou também querer eu cravar isso, né, a julgar, por exemplo, pelo interesse demonstrado nas pesquisas no Google a respeito das imagens do Bolsonaro imitando pessoas com falta de ar durante a pandemia, você entende que possivelmente muita gente não conhecia essas imagens e foi buscar essas imagens. Daí você depreende que talvez essas imagens não tenham sido populares na época. Agora, sobre os cortes, né, dele, isso ele vem fazendo faz tempo. Toda comunicação bolsonarista é feita para gerar corte. Por isso que não importa, entre outros motivos, né? Por isso que não importa se ele está falando uma grande mentira ou se ele não está. E por isso que é muito difícil também, e aí eu tenho que conceder uma coisa, é muito difícil também para o entrevistador combater todas as coisas que ele fala, porque ele fala a mentira, você desmente, ele torna a afirmar e chega uma hora que fica, falei, não falei, não falei, sabe? Chega uma hora que, ok, alguém tem que ir para frente nessa conversa, né? Então tem algumas táticas de conversa assim que essa conversa de maluco mesmo. Ele fala, a pessoa dá réplica, desmente, fala o que quiser e ele continua insistindo naquilo né, e é isso aí que ele faz. Então tem muitas funções isso. Uma delas é o corte, a outra é enlouquecer a gente, tá? Isso é
uma das eu estou falando com raiva, mas é verdade, isso é uma das funções desse tipo de comunicação, é tirar você do sério e do contato com a realidade. E aí a gente fica nessa loucura, assim, de saber o que é que qual é a intenção por trás disso, qual é a intenção por trás daquilo. Eu, sinceramente, eu tô um pouco encafifada com essa história da mão. Eu entendo que muito da comunicação do Bolsonaro é feita para parecer simplão, para parecer, né? Junta os pontos, né? O pão com leite condensado, a prancha de bodyboard, a farofa espalhada no corpo, a coisa da caneta Bic, daí as anotações na mão. Ok, concedo isso, entendo muito do que ele faz, é feito para parecer simplão e parecer, eu ia dizer mais idiota do que ele é, mas eu não sei se isso é possível. Mas, enfim, para parecer assim, deliberadamente abobado, né? Mas, por outro lado, eu não tenho tanta certeza se as pessoas repercutindo aquilo que apareceu ali necessariamente respondem também à intenção dele, né? Porque eu não vi também discussões sobre o que Nicarágua e etc significa. As pessoas estavam só falando da mão, né? Da cola e tal. Daí entra mais uma camada nisso, que é saber se a Anitta, ao fazer isso, ela tinha a intenção de... Gente, calma, a gente tá muito... Tinha intenção de não sei o quê, e não... Daqui a pouco a gente tá naquele nível, assim, de... O Trump tinha certeza de que ele ganhou as eleições, mas para agir ele precisava deixar o inimigo, sabe? Calma. Você tá mutado, filho. Às vezes as coisas são só confusas mesmo, é isso que eu quero dizer, mas que de fato o cara usa, né, o escândalo e usa a surpresa das pessoas para se aparecer, usa. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso, nessa altura do campeonato, 2022, se isso ainda é efetivo para ele. Você conhece a Bruzinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Bruzinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Bruzinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja, bruzinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Bruzinhas nas redes sociais, para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Também tem a Raposinha, só vi vantagem.